Bom, então, esse aqui é o trabalho da disciplina de Introdução à Pesquisa Operacional. Eu sou o aluno Luiz Felipe Nerguim Barreto e eu vou falar sobre clusterização de dados. Clusterização de dados, na verdade, a gente poderia trabalhar com diversas fontes de dados. Eu resolvi trabalhar com imagens. Então, na verdade, a ideia é fazer a redução das cores em uma imagem por meio da utilização de modelos não supervisionados. Então, a questão é, eu vou buscar formar os clusters de modo a representar um conjunto de cores da imagem. Tá? Então, para isso eu vou me utilizar de redes neurais. Né? Então, a aplicação de redes neurais para tratamento de imagens, ela promove a redução do espaço ocupado em memória, né? Se a gente for analisar aí a quantidade de bits necessário para você representar, né, as cores, elas são altas, né? Você tem 255 cores elevado ao cubo, né? Que seria esse valor aqui maior do que 16 milhões. E uma das aplicações também é a parte de segmentação de imagens e tal, né, que eu não vou falar sobre segmentação de imagens aqui, vou mostrar só a maneira de clusterizar a representação das cores de uma imagem. Então os objetivos desse trabalho foram verificar a capacidade das redes SOM e GNG em realizarem o agrupamento das cores de uma imagem, verificar se esses grupos, né, se esses clusters, eles são capazes ou não de representar a imagem. Tá? A metodologia utilizada, eu me utilizei dessa imagem aqui, da íris virgínica, né, essa aqui que a gente está observando aqui na figura, e foram realizados então testes com as redes SOM e com a rede GNG. As imagens têm tamanho 200 por 200 pixels, que é para não pesar demais no processamento. Bom, a rede SOM ela apresenta aí alguns parâmetros, né? Esse parâmetro sigma 0 aqui é o valor inicial do desvio padrão. O desvio padrão ele está relacionado, na verdade, com a influência que cada neurônio tem no seu vizinho, né? E esse parâmetro ele vai decaindo ao longo do tempo, né? Como mostra essa equação aqui, né? Então, conforme a gente vai iterando, esse parâmetro da influência do vizinho, do neurônio sobre a vizinhança, ele vai decaindo. E esse outro parâmetro aqui, esse eta 0 aqui, ele é o valor inicial da taxa de atualização, né? E ele também vai decaindo ao longo do tempo. Então, o que acontece? Na verdade, ele é um valor que ele está relacionado com a atualização de cada neurônio, do valor de cada neurônio, certo? Que seria a correção, né? A correção que ele vai sofrendo ao longo das iterações para se encaixar em um grupo ou em outro. E ele vai decaindo para que no final do processo a gente tenha uma menor ocorrência de mudanças quando a gente já tiver uma situação em que os dados estão mais bem agrupados. A metodologia utilizada, né, continuando aí, né, os valores que foram atribuídos aos parâmetros da rede SOM, então, a gente tem aquele tal 2 foi de 161, o eta 0 foi 0,6, e os valores que a gente encontrou eles estão baseados aí nas expressões utilizadas para a rede SOM, né? Então, a ideia é que a exponencial do negativo aqui do número de épocas ao quadrado sobre a variância, ela seja igual a 0,9, né? Isso na situação inicial. E na situação final, a ideia é que ela seja 0,1. Ou seja, que somente 10%, a gente só tenha 10% de influência do neurônio no vizinho mais distante do mapa de Cohonen aí, né?
Bom, basicamente é isso. E a partir dessas equações aí a gente obteve então os valores para cada parâmetro. A rede som, então, aqui eu apresento o resultado para o treinamento envolvendo 1000 épocas, uma rede 3x3, ou seja, de 9 neurônios, certo? Aqui em A a gente observa a imagem original, né? Aqui a imagem pós-processamento. Aqui a gente observa o mapa de Cohn aqui no C, que seriam os grupos, né, os clusters obtidos ao final do processo de treinamento. E aqui em D a gente observa uma representação gráfica, né, dos resultados obtidos. Então a gente tem num eixo o azul, certo? A representação da cor azul. Nesse eixo aqui a representação da cor vermelha. E aqui nesse eixo a representação da cor verde. E a gente nota aqui então a dispersão dos dados de entrada, né, representados por esses pontinhos vermelhos. Pelos pontinhos azul a gente nota a representação dos dados após o algoritmo de clusterização. A gente percebe nessa região circulada em preta aqui, que na verdade existe um gap aí, né, que não tem praticamente neurônio representando essa região, né? E a gente vê que tem uma quantidade de dados significativa até nessa região. Então, quer dizer, fica mais complicado de representar. A gente nota também aqui nessa região indicada pela seta, essa cor mais rosada aqui, a gente não consegue ter uma representação clara dela após a clusterização, né? Agora, se a gente for fazer a rede som com 10.000 épocas, certo? Ao invés de 1000 épocas, a gente já pode notar aqui que existe uma representação um pouco melhor daquela região que tinha comentado que ficava com 100 neurônios, né? Agora já tem neurônio representando ela, né? Mas ainda assim a gente continua sem aquela parte rosada aqui na figura. A gente não tem uma parte rosada representando tão bem assim na figura obtida ao final do processo. Mas já tem uma melhoria do mapa, né? Conforme a gente pode notar aqui, ó, o anterior e esse, né? A gente já vê que o mapa representa muito melhor. Aí, agora se a gente for fazer uma representação 4x4, certo? Com 1000 épocas, a gente tem representado aqui com 1000 épocas. Novamente a gente nota nessa região aqui que tem um neurônio, mas ele não está tão na ponta assim, tem bastante dados que não estão representados por neurônio nenhum, né? E agora com 10.000 épocas a gente nota uma distribuição melhor aqui, né, dos neurônios aqui, representando melhor os dados de entrada, né? Essa região aqui. Bom, basicamente é isso. O rosadinho lá a gente vê que é difícil, né, de ter a representação. O amarelado aqui, esse amarelo aqui também não é tão fácil da gente representar, né? Fica meio esverdeado, a gente não consegue clusterizar esse dado muito bem. A gente pode ver aqui que o exemplo 5x5 agora, certo? Ou seja, 25 neurônios representando a rede. A gente já tem um pouco mais de neurônio naquela região onde era difícil com 1000 épocas de obter, mas com 10.000 épocas a gente nota aí que ele melhora muito e chega a ter uma região aqui. Opa. Chega a ter uma região aqui então que a gente consegue representar um pouco melhor essa região que está amarelada aqui com os riscos, né? A gente consegue representar um pouco melhor os riscos aqui nessa região indicada. Bom, fazendo uma comparação aí, né? A gente tem os resultados para as 1000 épocas com a rede som, né? 3x3, 4x4 e 5x5. E as diferenças entre elas. A gente nota aqui nas regiões circuladas, né,
uma certa perda de informação nas imagens, né? Aqui quando a gente tem 5x5 a gente representa melhor as cores da imagem, né? E bom, lógico, com 10.000 épocas a gente vai ter uma representação muito melhor dessas imagens, né? A gente vai notar que representa de forma muito melhor essas imagens. E existem algumas cores aí então que a gente pode notar que são difíceis de representar, né? O amarelo, por exemplo, é uma cor que a gente vê que é difícil de representar, seria esse ponto aqui. A gente nota que existem poucos pontos na amostra inicial nessa região. Os pontos eles estão mais aglomerados nessas duas regiões indicadas aqui, né, que eu estou circulando agora. Então a gente percebe que a estatística, né, ela acaba deslocando o agrupamento para essas regiões onde a gente tem maior concentração. O rosa-choque aí, né, o lilás também é uma região meio complicada, é uma cor meio complicada de representar, né, que é esse circuladinho que eu acabei de fazer aqui no azul. Também não tem uma densidade muito grande. E o rosa também, né, o rosa também complica um pouco a representação aí. Também a gente nota que não tem uma densidade muito grande nos dados de entrada. Bom, a gente foi feito também o caso da rede GNG, né? Então a GNG com 10 épocas, né, 10 iterações aí, e sem limite de neurônio. Então eu cheguei no final aí com 439 neurônios, e é possível a gente notar que a representação dela é muito melhor, assim, muito mais próxima dos dados do que a representação da rede som. Mas aqui a gente não teve limitação da quantidade de neurônios, tanto que a gente nota que na quantidade bem maior e eles distribuídos assim, né, para poder representar. Mesmo assim, ó, aquela região do amarelo aqui, a gente vê que ela é complicada. Tá um pouquinho amarelado, mas caindo um pouco pro verde aqui, se a gente for ver a imagem do cluster, né, a imagem clusterizada, a representação clusterizada. Em relação à imagem original, a gente nota aí uma diferença legal, né? Então essa daqui indicada pela seta é a imagem original, e essa outra aqui que eu estou indicando agora é a imagem após a clusterização, né? A gente vê que é bem melhor do que a rede som, né, essa representação, mas mesmo assim tem uma certa diferença, uma certa deficiência, né? Aqui foi feita a rede GNG com 10 épocas e um limite de 100 neurônios, né? Então a gente nota já que algumas cores que são representadas com 439 neurônios lá, essas aqui particularmente, né, a gente nota que já não existe aqui na representação só com 100 neurônios, né? E a GNG com 10 épocas e limite de 10 neurônios, né? Então fica uma coisa um pouco mais parecida aqui com aquelas redes som que a gente fez, né? Com uma representação com uma quantidade menor de neurônios, né? A rede GNG, o treinamento dela é bem mais rápido do que o treinamento da rede som, tá? Você consegue obter resultados bons aí em menos tempo. E aqui o limite de 25 neurônios. A gente nota aí a presença então de um neurônio aí numa região também pouco populada, né? E aí fica uma representação um pouco melhor da imagem no final. Então aqui é um comparativo, né? A gente tem a imagem original. Aqui em B1 a gente tem a rede GNG com 25 neurônios. Em B2 a rede som com 10.000 neurônios. Em B3 a rede som, aliás, com 10.000 épocas, rede som com 10.000 épocas. Em B3 a rede som com 1.000 épocas. E todas elas com 25 neurônios, certo? E aí a gente pode notar a diferença nas representações aqui, né? Então, obviamente, né, a gente vê que 10.000 épocas dá uma representação da imagem melhor do que com 1.000 épocas só. E a GNG
e a som com 10.000 épocas, aqui elas ficam mais ou menos próximas, aí, pelo menos qualitativamente, a gente observando, parece que elas ficam mais ou menos próximas, né, uma da outra. E as conclusões aí, então são que as imagens elas são significativamente próximas das originais, né, elas perdem um pouco em algumas cores, então a gente nota que dificuldade para o aprendizado, né, o agrupamento no caso das cores menos densas, né, ou seja, cores minoritárias na imagem, a gente vai ter uma dificuldade maior para o aprendizado dessas cores. E a questão é que a rede GNG ela apresenta um treinamento que ele é mais rápido do que a rede som. Eu vou mostrar aí agora uma simulaçãozinha que eu fiz, mas eu gravei o vídeo para poder acelerar e essa apresentação aqui não ficar muito comprida também. Então eu gravei um vídeo tanto do código rodando da rede som, quanto do código da GNG rodando, tá? Então, aqui a gente aqui a gente tem, né, como eu falei, a imagem original. Aqui a gente tem a imagem gerada ao final do processo de treinamento, né? E aqui foi o mapa, né, com as cores, né, os clusters, né? Aqui a gente tem a representação dos clusters, certo? E ao final aqui eu fiz o programa, ele chama o GNUplot, né? E aí a gente tem os dados colocados aqui, né, nos eixos X, Y, Z aí, representando o red, green, blue aí, né? A representação das cores pelo red, green, blue. E aí a gente tem os pontos também gerados ao longo do processo aqui, né? Os pontos dos neurônios aí que estão representando os dados. Beleza? Então, essa daqui é o treinamento da rede som, né? Esse aqui foi o treinamento da rede som. Eu vou mostrar agora o da GNG, né? Um vídeo com 25 neurônios. A gente tem novamente aqui a imagem original, né? Aqui a imagem ao final do processo sendo representada pelos clusters. E aqui nessa imagem a gente tem os neurônios representando, não, os clusters na verdade, né? Seriam os clusters, os neurônios que representam todos os dados, que tentariam representar todos os dados. Bom, basicamente é isso, né? Eu não cheguei a explicar o funcionamento exato da rede som e da rede GNG aqui, né?
que o que é importante a gente ver aí que a rede som ela envolve um processo competitivo, um processo cooperativo e um processo de adaptação sináptica, né? Então, o processo competitivo ele vai ter um valor de entrada, a rede ela vai atribuir os pesos para os neurônios, né? A gente tem um neurônio vencedor, que seria aquele que representa melhor o dado que a gente tá interessado. E aí o processo cooperativo, que seria o neurônio vencedor, ele interfere na vizinhança, né? E aí os vizinhos eles são ativados por esse neurônio vencedor e vão tendo seus valores modificados, né? Ao longo do processo, que seria justamente a adaptação sináptica, né? Para poder aproximar os vetores de peso do neurônio vencedor para o padrão da entrada. E essas taxas de aprendizagem, né, elas vão sendo reduzidas ao longo do processo, como eu já falei anteriormente, tá? Isso seria a rede som. A rede GNG, ela é um processo um pouco mais complicado. Ela envolve aí dois algoritmos, na verdade, né? Então, a rede GNG ela sempre começa com dois neurônios e a gente inicia os valores desses neurônios com pesos aleatórios aí entre 0 e 1. Inicia um conjunto de conexões, apresenta um padrão à rede aí e a gente determina sempre os dois neurônios mais próximos desse padrão que a gente está apresentando, né? Se não existir uma conexão entre esses neurônios, a gente cria. E aí tem a idade também dessa conexão, que ela vai variando e tem uma variável de erro aí, né? Que é o quadrado da distância entre o neurônio vencedor e o padrão. A gente vai ao longo do processo atualizando o vetor de peso, né, e dos vizinhos. A gente incrementa também a idade de todas as conexões, em todas as iterações a gente incrementa a idade das conexões. E a gente remove as conexões com a idade maior do que a idade máxima. E a gente remove também ao longo da iteração todos os neurônios sem conexão. E aí se for satisfeita a condição necessária para inserir um novo neurônio na rede, a gente insere, né? De acordo com um outro algoritmo, que é o algoritmo 2. E a gente vai diminuindo ao longo do processo o erro de todas as unidades, né? E também vai verificando o critério de parada. Então esse valor lambda aqui ele é um valor que define para a gente se a gente insere ou não um novo neurônio na rede, né? Bom, basicamente é isso aí, é um algoritmo que ele não, o algoritmo GNG ele não é tão simples assim. A intenção era mostrar principalmente a aplicação aqui, né, das duas redes que foram construídas para o processo de clusterização de dados.